E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Innovation Hub Show. Durso, e aí? Tem umas novidades aí, né? Você estava fazendo uma viagem, você resolveu bancar a Gigi e no final das contas não deu muito certo. Acho que é por isso que a gente vai falar de genética, de saúde, porque eu estou precisando de bons conselhos depois da minha obstrução renal por causa de um cálculo na China. Não, porque quem acompanha o Innovation Hub sabe que ele estava todo animado para ir para a China, para conhecer as coisas todas lá. Fui estudar IA. Voltar cheio de temas para o podcast, de repente, deu no que deu. Fiquei 6 dias, tive cólica renal, voltei no dia seguinte, mas foi legal, deu para aprender bastante coisa. Laura Martins, de volta também. Não, eu tô de volta especialmente para dizer como o Durso consegue ser dramático em qualquer coisa da vida dele. Ele não pode só ter uma crise renal na casa dele em São Paulo, tem que ser na China, fazer Dá stories, trabalho. deixar a gente preocupado, né, Durso? Entendi. Agora a Gigi, eu acho que a gente vai ter que cortar o salário dela, né? Porque, pô, não aparece mais. Mora no aeroporto, né, tadinha? Não, eu já tô outro nível. É outro nível. Mas a gente tem substituição à altura, e olha aí, ó. João Dias Neto, médico, e tem uma história muito legal para contar pra gente hoje. Vocês vão saber um pouquinho mais nos próximos minutos. Prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Elide Sou, colega aí, jornalista também, 3 jornalistas na mesa hoje aí, ó. Jornalista que também tem uma história super legal relacionada aí à busca pela família dela, a família biológica dela. Prazer ter você aqui com a gente. Uma emoção enorme estar aqui. Agradeço o convite e esse momento. Legal. E o Ricardo de Lázaro, que é doutor em genética, cofundador da Genera, que é uma das grandes empresas que ajudam pessoas como eles, né, a encontrarem aí suas histórias. E não só isso, né, tem um monte de coisa que o Genera faz. Muita coisa, sim. Então, obrigado, Igor, pelo convite. Prazer estar aqui conversando com vocês. E acho que a gente vai contar algumas histórias bem legais que vieram aí via Genera e saber o que o nosso DNA pode contar mais sobre nós mesmos. Pois é, para começar, assim, o Genera, o que é o teste? Que informações ele dá? Legal. O teste da Genera, ele é um teste genético bem amplo, né? Que a gente vai avaliar milhares de pontos do DNA, que são os pontos do DNA que mais variam entre as pessoas, tá? Aquelas letrinhas que a gente estudou no ensino médio ou na faculdade, né, João? O A, T, C, G, cada pessoa tem uma sequência específica, e a gente vai avaliar essas mudanças das letrinhas entre algumas pessoas. Para quem é de tecnologia é o 0 e 1, né? É o 0 e 1. Só vai ser muito mais complexo. A biologia não foi pelo 0, 1, foi pelo ATCG, mas assim, de todo modo, é mais ou menos uma sequência, né? E a partir dessas variações, dessas sequências, é que a gente consegue descobrir muita coisa sobre as pessoas. Por exemplo, as origens, de quais regiões do mundo essas pessoas fizeram, até uma origem remota, assim, por exemplo, qual foi, nos últimos 200 mil anos, o caminho da sua linhagem materna, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da sua mãe, até chegar em você, por exemplo. A gente consegue saber predisposições genéticas para doenças, características, coisas curiosas, assim, até coisas relacionadas à personalidade, aptidões. E claro, né, acho que a gente permite uma coisa que a humanidade sempre buscou, que é você achar pessoas que tinham alguma relação com você, né, essa questão familiar, do vínculo. Isso hoje, não importa se você conhece ou não, através do teste genético, você consegue achar familiares de qualquer lugar do mundo. Sobre personalidades e aptidões, a gente estava vendo uma coisa super curiosa, né, que a Laura até quis fazer. Dá para você saber se você tem aptidão para determinado esporte. Eu não quero fazer. Eu tô há 20 anos fazendo ginástica olímpica. Se você olhar pra minha cara e falar, puxa, não é um caminho, você devia ter feito futebol, vai ser muito triste. É uma coisa engraçada, assim, claro, tem aptidões diferentes. Pode ser que você tenha realmente uma aptidão maior para um esporte do que para outro. Mas a genética também não é 100%, né? E existem padrões de esportes, por exemplo, esportes de mais força e explosão. O futebol é um deles, tá? O geral, a proporção de alterações genéticas de força e explosão em jogadores de futebol é muito maior do que na média da população normal. Diferente, por exemplo, dos esportes de resistência de mais corrida de longa distância, maratona, até nado de longa distância, que são esportes mais de resistência. E que esse é, por exemplo, um dos marcadores genéticos, um gene chamado ACTN3, ele indica, em função do tipo de fibra muscular, se a pessoa tem mais predisposição para força e explosão ou para resistência. Mas não necessariamente se é ginástica olímpica ou futebol. Acho que aí é um nível a mais. Então tá tudo bem, dá para fazer. Acho que aí não dá para explicar. Exatamente, não basta ter a tendência genética também, né, pessoal? Porque Total.
O que a gente não entende é que existe uma certa diferença entre o genótipo e o fenótipo, né? Então, não é só porque a gente tem um gene para ter algum tipo de característica física ou doença ou aptidão física, né, que a gente vai expressar esse gene, né? Isso tudo vai ser um conjunto de outros fatores que estão relacionados ao ambiente, às coisas que a gente faz, as escolhas que a gente toma da nossa vida, alimentação, enfim, hábitos no geral que também vão influenciar a expressão desses genes, né? Então, ter a tendência genética não necessariamente significa que tu vai fazer aquilo, né? E no esporte, Então, isso é o uma coisa que treino. é legal a Sim. gente falar também para as pessoas entenderem. Né? Com certeza. Boa. Você tem um aplicativo, mas não desenvolve, né? É. Com relação aos seus consumidores, assim, por exemplo, quem está nos assistindo pode perguntar por que eu faria esse exame, né? Por que as pessoas fazem? Então, por interesse, assim, qual é o grande interesse do consumidor? Por exemplo, uma dúvida, curiosidade, será que eu tenho predisposição genética para algum esporte? Eu estou errando a vida inteira igual a Laura está insistindo na ginástica olímpica. Perdendo Paris, podia estar indo agora. Exato. Olimpíadas. Ou seria para uma questão muito mais profunda sobre encontrar realmente parentes por aí, ou realmente para ver se tem direito a um passaporte italiano ou português. Qual é a razão das pessoas hoje, ou realmente algo mais sério que seria ter ciência de alguma predisposição de doença? Qual em porcentagem? Vocês têm essa resposta? Temos. Claro que a gente fez essa pergunta para os nossos consumidores. E hoje em dia, as duas principais razões para as pessoas fazerem um teste da Genera é risco a doenças, conhecer melhor as doenças, para ir para um caminho mais de uma medicina de precisão, personalizada, etc. E curiosidade sobre a minha origem, que envolve muito a questão de ancestralidade, identidade, principalmente no Brasil, que é um país super miscigenado e que a maioria dos brasileiros teve sua história apagada, né, ao longo desses últimos séculos. Então, esses são as duas principais razões. Mas encontrar parentes também é uma das razões mais citadas. Cara, tá aí, faltou esse caso, né? A gente tem a Nina Silva, por exemplo, que descobriu a origem genética dela, pelo menos de que área da África, de que parte da África ela veio, porque nem isso ela tinha informação, né? É complexo mesmo. Exato. Eu, por exemplo, assim, eu sou paulistano, né? E a gente aqui em São Paulo, muitos têm descendência de imigrantes mais recentes. Então, dos meus 8 bisavôs, 7 vieram da Europa. Então, assim, super imigração recente. Mas um era uma brasileira, que eu não sabia, tinha uma foto, diziam que era cabocla. E a partir do teste eu fiz e vi que tinha um componente aí de quase 2% de DNA indígena em mim, né, que veio da minha mãe, que veio do meu avô por essa via, e provavelmente de origem tupi. Então, é algo que só o teste, só a genética consegue dizer hoje, né? Legal. Vamos conhecer os dois casos aqui também que a gente tem na mesa, né? Os dois casos são não são o principal perfil aí, né? Nesse caso fui eu. Eu fui o curioso que quis saber de onde eu vim a predisposição, porque minha família, meus avós morreram de câncer, então será que eu tenho alguma predisposição? Dá para fazer algo por agora? Mas os dois casos que a gente tem aqui são super curiosos e assim, um ainda em andamento e o outro que já teve um final feliz, né? Elid, primeiro conta para nós assim, como tudo começou, né? Vamos uma historinha lá do começo para a gente fazer. Aliás, os dois não sabem detalhes da história, então eles estão conhecendo junto com o público aqui agora também. Era uma vez, ou senta que lá vem história. Na realidade, desde muito pequena, eu sentia alguma coisa relacionado a não ter uma parentalidade, assim, principalmente na apresentação física, com os meus familiares. Então, a minha mãe, ela tinha um cabelo muito liso, o meu pai mais liso ainda, e biotipo eu não tinha nem com a minha mãe, nem com meu pai. Então, era muito estranho. Eu olhava as minhas primas, não tinham um cabelo crespo como o meu. Então, isso desde pequena foi alguma coisa que me chamou a atenção. Porém, não me foi falado absolutamente nada. Inclusive, te mostravam fotos da sua mãe grávida. A minha mãe adotiva havia perdido duas gravidezes de gêmeos, geminares, né? E que ela não foram à frente, e depois numa dessa foi uma gravidez tubária, então ela não poderia mais ter filhos, e o sonho dela era ser mãe. Então tinha até tias que contavam história para mim que tinha medo da minha mãe por perto, porque ela falava que ela ia roubar minhas primas 5, 10 anos mais velhas. E eu cresci naquilo, então por que
prima é tão clara, cabelo tão liso, por que que o meu é tão crespo, por que a tonalidade de pele é diferente, enfim. E eu já de pequena, eu lembro assim, com 6, 8, 10 anos, já era uma coisa que quando eu via foto, principalmente, que aí eu me via, né, e eu achava que era diferente. Mas ninguém te contava nada. Mas sempre um silêncio, sempre um silêncio. Você era legítima, sua mãe falava e batia nessa tecla. Mostrava, né, ela grávida, dizendo que era grávida de mim. Então, não tinha como eu duvidar. Era assim, né, sua avó era índia, a minha avó era índia, então, vai ver, eu tenho uma miscigenação ali, tá tudo bem. Só que aí, quando eu tinha 14 anos, meu pai... Para, João Kleber. Para. Agora vamos lá, João, Não, eu conta o só seu ia começo. falar que meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos. Achei que era parte do velório. Não, vai lá. não. Era parte do velório, é ótimo. Quando eu tinha 14 anos, meu pai... Quando eu tinha 14 anos, meu pai faleceu, eu filha única. Pai adotivo. Pai adotivo. E aí eu achei que aquela ia ser a grande perda da minha vida. Pronto. Beleza, agora... Não cheguei no cemitério. Não, calma, a gente vai lá, a gente vai pra lá. Agora, João, conta pra nós um pouquinho desse momento, né, da sua vida, assim, de quando você era criança, qual a história que te contavam, como que a coisa acontecia na sua casa? Bom, quando eu era criança, cara, eu sempre desconfiei que eu era adotivo. Algo em mim sempre dizia que eu era adotivo por um sentimento de não pertencimento ao grupo, assim, mas principalmente porque, diferente dos teus pais, a minha mãe não tinha nenhuma foto grávida. Nenhuma. E isso me chamava muito a atenção porque eu fui um bebê muito fotografado, assim, desde o primeiro dia que eu cheguei em casa, assim, a cada virada na cama existia uma foto diferente. Então, assim, não fazia sentido na minha cabeça que um bebê que fosse tão fotografado e que fui fotografado tanto, por que não existia nenhuma foto da gestação, nenhuma foto na maternidade ou depois que eu fui, assim, porque qual que é a história que eles me falavam? Eles falavam que eu tinha nascido em casa, que era uma gestação de risco, que eles já tinham perdido vários outros bebês e que por isso que eles não tiraram fotos durante a gestação, para não criar expectativas. Eles inventaram uma história muito mirabolante sobre eu ser trigêmeos, sobre o fato da gente ter tido transfusão feto-fetal, e por isso que os outros dois acabaram falecendo, só eu nasci, mas aí eu nasci em casa, não deu tempo de chegar no hospital, o que para mim também nunca fez muito sentido, porque meus pais adotivos são pessoas da saúde, né? Então eu imagino que seja muito difícil que eles não tivessem reconhecido nenhum sinal precoce de que eles precisavam ter ido para o hospital antes, né? E mesmo depois que eu nasci, não existia nenhuma foto no hospital, né? Só existiam fotos a partir do momento que eu já estava no apartamento deles. Então, isso sempre me chamou muito a atenção. Eu sempre tive uma pulga atrás da orelha. Eu já tinha perguntado muitas vezes para eles, para os meus avós, para outras pessoas, e sempre me falaram: não, isso daí não aconteceu, tu não é adotivo, tu é filho biológico. Eu sou parecido fisicamente, assim, parecido eu digo que eu sou genérico, assim, sabe? Eu sou branco como eles. Era do Paraná, né? Tipo, Paraná, todo mundo do Paraná, Mas, né? assim, todo mundo tem esse estereótipo, esse fenótipo que nem eu. Então, assim, não é que eu seja parecido, mas é isso, eu sou genérico. Boa. E, enfim, então eles sempre falavam: não, isso é um absurdo. Inclusive, as pessoas sempre fizeram muita questão de enfatizar coisas do tipo: tu é a cara da tua mãe, entendeu? As pessoas sempre falavam esse tipo de coisa pra mim. Mas eu sempre tive a pulga atrás da orelha, né? Boa. Aí, ó, Elid, conta então como que foi que você descobriu de fato que a história que você tinha na cabeça era real. Sim, sim. Eu lembro enquanto meu pai estava vivo, que uma vez nós estávamos no centro de Santo André e alguém perguntou para ele: ah, essa é a menininha que você pegou para criar? Mas eu tinha 8, 9 anos, então aquilo ficou de fundo, mas não fazia sentido para mim. Naquele momento, mas eu tenho essa recordação. Quando meu pai faleceu, logo depois uma irmã da minha mãe faleceu no interior, São José do Rio Preto. E como eu era filha única, meu pai havia falecido, eu fiquei em casa para ela viajar antes, eu fiquei em casa com uns primos. E aí resolveram ir para São José do Rio Preto no velório.
Eu era uma pessoa extremamente tímida, porque a minha mãe era um general. Eu acho que ela tinha tanto medo de me perder que eu era assim, não suja a roupa, não suja o sapato, não brinca, não rala o joelho, não tudo, era não para tudo. Então eu era extremamente tímida, porque eu tinha medo de ir contrariar a minha mãe. E aí, quando chegou no cemitério, inclusive o cemitério que eu voltei agora, há 9 anos atrás, quando ela faleceu, nós estávamos lá no Quando sua mãe enterro é adotiva. Ela faleceu, ela estava prestes a fazer 90 anos e lúcida, indo e vindo, muito elegante. Ela era uma mulher extremamente vaidosa, bem vestida, né? E vinha com 90 anos, cuidava da vida dela. E aí estávamos lá, eu lá com 15 anos, 15 para 16 anos, e eu cansei de ficar sentado num banco, porque o cemitério que eu estou citando fica em frente ao aeroporto de São José do Rio Preto. Então tinha um banco ali na frente, a gente ficava olhando para o avião, sair, chegar, né? Enfim. E eu cansei, eu falei, ai, deixa eu ver como está minha mãe. E eu estava com essa esposa do meu primo, sobrinho da minha mãe. E eu peguei, entrei e eu fui na porta. Quando eu fui na porta do cemitério, do velório, vamos dizer, né? Eu só vi a minha mãe pulando, assim, num pescoço de uma pessoa. Porque a minha mãe era muito reativa, porque meu pai era alcoólatra. Então tinha toda aquela característica, né? E quando pulou, eu peguei e falei, nossa, e nisso, essa casada com meu primo, me puxou para fora e me levou para aquele banco de novo. E ela falou assim, você viu o que você fez? Aí eu falei, eu fiz, eu pus o pé lá e não fiz nada, né? Ela falou, não, a sua mãe tá assim, a culpa é sua. Eu falei, imagina, minha mãe acaba de perder uma irmã, ela tá nervosa e triste, e minha mãe é desse jeito, né? Ela falou, não, você não escutou o que aquela mulher perguntou para ela? Eu falei assim, não. Aí ela falou, então, é difícil falar, desculpa a emoção. Ela falou assim, ela perguntou se você era aquela menina que ela pegou para criar. E naquele momento, de coadjuvante, coadjuvante ou qualquer coisa, eu passei a protagonista de uma história que eu não conhecia, recém perdido meu pai e com 15 anos. E naquele momento duvidando de todo mundo, né? Porque toda a Nossa, família é. estava cobertando uma Todo história, mundo. todo mundo sabia. E eu passava aparentemente. por bullying, que hoje eu já posso chamar de bullying, por primas, que faziam comentários que já eram pejorativos nessa colocação, você, sabe, você é menos, você não é do meu sangue, eu tenho nojo de você. Coisas assim que hoje eu olho para trás e eu lembro. Então, assim, não foi fácil. Eu demorei 3 meses para conversar com a minha mãe, porque eu sabia que a dor dela estava muito grande e eu sempre fui muito ligada no sentimento do outro, né? E aí, 3 meses depois, eu era uma aluna nota 10, ganhava medalha na escola, nota sempre muito boa. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não tinha pedido, tinha comunicação de irem até algum lugar. Eu falei, ó, estou indo com os meus amigos em tal lugar. Ela falou, você não vai. Aí eu falei, como não vou? Vou sim, já está combinado, estou indo. Você não vai. E ela muito reativa, aí ela falou, você não vai e pronto. E aí meu grito de liberdade saiu. Mas saiu, infelizmente, para até os 90 anos dela. E ela nunca assumiu. Eu falei, você não é minha mãe, você não, mas aos gritos, você não manda em mim e eu vou. Saí, bati a porta, não me lembro para onde eu fui. E assim, dali para frente, infelizmente, eu perdi a confiança no ser humano, porque de um lado era a mãe que, entre aspas, tinha me colocado para adoção, né? Por que me colocou para adoção? E do outro, a mãe que tinha mentido. Se eu não posso confiar nas minhas mães, eu vou confiar em quem? Vamos entender agora esse momento do João, né? Como é que foi, João, quando para você ficou muito claro que você era adotado? Muito claro, isso aconteceu em dezembro de 2023, muito recente, então temos 8 meses aí agora, né? Só uma curiosidade, na verdade, assim, para vocês verem como eu sempre tive essa pulga atrás da orelha, eu fiz o teste do Genera antes de eu saber de toda essa história, muito antes de estourar esse caos todo na minha vida, né? E eu lembro que logo depois que eu fiz o teste do Genera, isso tem alguns anos já, eu recebi uma mensagem no Facebook, na época eu usava muito Facebook, hoje em dia não uso mais muito, de uma pessoa falando assim, te vi no teste do Genera, acho que sou sua prima distante, alguma coisa assim.
E aquilo me deixou tão nervoso, porque eu já desconfiava que eu era adotivo, que eu simplesmente apaguei a mensagem dela. Eu não respondi ela. E hoje eu me arrependo muito de não Será ter que não dá pra respondido recuperar? ela, assim, sabe? Então, Porque, dá pra tentar recuperar. Negação, ó. cara, eu não sei quem é essa pessoa, sabe? Honestamente, eu não lembro, mas isso realmente aconteceu. Mas o start para eu realmente ter a certeza foi porque dezembro do ano passado eu comecei a juntar documentos para fazer uma cidadania portuguesa, né? Pelo lado da família do meu pai adotivo. O lado da família do meu pai adotivo, eu conheci meus avós, né? Enfim, a gente sabe, a ascendência portuguesa era bem próxima. Então, eu falei que ia fazer a cidadania, né? Nisso eu já não, assim, minha relação com a minha família adotiva sempre foi muito conturbada, sempre foi muito, muito ruim mesmo. A minha mãe adotiva já não falava comigo há 5 anos, quando essa bomba toda estourou. A comunicação com meu pai era bem difícil, bem pouco amigável, assim. Eu ainda tentava, mas era bem difícil. E beleza, comecei a pegar documentos ali pra gente poder fazer essa cidadania. E quando eu comecei a ler os documentos, eu comecei a me deparar com um monte de coisa que não fazia sentido com a minha história, né? Nisso em relação à história da minha mãe. Aí nessa história eu acabei descobrindo que era tudo mentira, simplesmente tudo mentira. Não só a minha vida era mentira, mas a vida dela era uma grande mentira. Ela contava pra mim que ela era filha única, que os pais eram filhos únicos, que ambos já tinham morrido antes mesmo de eu nascer, que eles eram uma família muito rica do Rio Grande do Sul e que depois que meu avô faleceu, a minha avó teria perdido tudo no jogo. E essa era a história que eles contavam pra mim. Nisso eu descobri, juntando esses documentos, eu acabei descobrindo que eu tinha avós que eram vivos até 2022, que ela tinha 6 irmãos, que, assim, pra vocês terem uma ideia, até a idade dela eu descobri em dezembro. Ela mentia a idade dela pra mim. Ela dizia que ela era 9 anos mais nova do que ela realmente é. É história de filme, a história dela, né? Então, assim, ela É história mentiu de a filme. vida inteira dela. Eu não conhecia quem era minha mãe. Basicamente, esse era o sentimento. Eu não sabia quem ela era. Porque ela mentiu tanto, inventou tantas histórias, que eu falei assim, gente, ela é capaz de mentir sobre qualquer coisa. Então, quando eu descobri isso tudo sobre a família da minha mãe, e daí quando eu consegui entrar em contato com a família dela, e foi muito legal, muito, muito, muito legal mesmo, descobri as verdadeiras origens dela, que não tinham nada a ver com aquela família rica que ela contava, né? Eu pensei assim, cara, se eles são capazes de mentir até isso, eles são plenamente capazes de mentir que eu sou biológico. Eu preciso descobrir isso. De uma discussão, porque depois que eu descobri isso tudo, eu tentei conversar com eles, a conversa foi muito, muito, muito ruim. Eu saí 100% humilhado dessa conversa. O intuito dessa minha conversa era falar, ó, eu descobri isso tudo, eu tenho motivos para acreditar que eu não sou filho biológico e eu quero um DNA. No final, eu não consegui falar isso para eles, porque eles não me deixaram falar. Eu saí muito humilhado, eu quase apanhei, literalmente, quase. Meu pai adotivo chegou a levantar para me agredir fisicamente, mas eu não permiti que isso acontecesse. Eu fui embora, os laços se cortaram, foi quando eu decidi fazer o meu primeiro desabafo no Instagram. Nessa época era basicamente só um desabafo. E foi quando as pessoas começaram a falar comigo, né? E as pessoas começaram a vir falar comigo, e foi quando uma pessoa que era próxima da família na época finalmente admitiu pra mim: tu realmente é adotivo, né? E daí foi quando eu descobri isso, foi quando eu realmente tive certeza. Eu falei assim, cara, eu sabia. Essa foi a sensação. A sensação foi que eu sabia, eu sempre soube, entende? Mas todo mundo contribuiu com esse teatro aí que fizeram da minha vida, né? E depois disso, e depois que eu comecei a pedir ajuda para as pessoas, porque aí o que aconteceu? Depois disso eu pensei, como eu vou descobrir isso? Como que eu vou chegar a alguma conclusão? Porque até nos documentos, a minha adoção foi uma adoção ilegal, então eu não tenho nenhuma documentação da minha mãe biológica, entende? Então eu não tinha nenhum tipo de dado. Eu falei, cara, como eu vou conseguir fazer isso? Aí eu decidi que eu ia contar a minha história no TikTok. Porque eu pensei assim, eu preciso que esses vídeos que eu tô fazendo agora cheguem na pessoa que sabe o que aconteceu comigo e que essa pessoa possa me contar, né? Então, essa foi a primeira parte da minha investigação aí, né? Então, eu postei os vídeos no TikTok e teve uma repercussão que foi absurdamente maior do que eu imaginei que fosse ter, né?
Até, assim, 2 dias antes de eu postar, eu era só o João, assim, né? Uma pessoa aleatória que já tinha ficado muito chocado com 1000 likes na foto do Instagram que eu tinha postado o meu desabafo, e isso já era uma coisa gigantesca pra mim. E agora eu sou o cara que postou sobre a minha vida e tenho 97,7 mil seguidores no TikTok. Então, assim, isso foi muito assustador, né? Mas essa visibilidade me ajudou muito a conseguir encontrar a minha história, né? E eu só tô cada vez mais perto agora de chegar aonde eu quero chegar, que é saber quem são meus pais biológicos, por causa Agora, disso. só dar uma né? pausa rapidinho. Então, eu postei essa história. Peraí. Eu queria Vai esse lá. spoiler do João, na verdade, porque eu vi a história do João até certo ponto, até eu ter que voltar a trabalhar muito, e eu parei em algum momento que tinha-se uma das teorias era que talvez você fosse filho do seu avô, se eu não me engano. Eu queria só um spoiler, se isso mas continua isso fazendo foi sentido ou excluído não. por causa do Janera. Ah, da Genera, Ah, verdade. olha aí. Aí, ó, Genera. próximo passo, já que o João falou de Por causa adoção, já que o João falou de adoção ilegal, conta como foi sua adoção, porque aí você conseguiu descobrir. Então, eu Ah, não, é consegui... porque tem um pedaço antes para chegar nisso, Tem um né? pedaço Mas, antes que eu gostaria até de complementar o que o João falou. Essa história do sentimento, ela existe, não tem explicação, não dá para a gente dizer o que é. Mas assim, eu passei a ter um sentimento muito negativo no que diz respeito à minha mãe. Então, eu convivia com ela, éramos só nós duas, mas assim, eu não conseguia dar um beijo nela, porque eu sentia flores de cemitério, aquelas estragadas, cada vez que eu a abraçava. E o abraço já não era mais gostoso. E isso passou. Aos 18 anos, eu engravidei do meu namorado, me tornei mãe, fui casada por 20 anos, tenho 3 filhos, mas assim, pesava porque faltava alguma coisa. A única referência que eu tinha em me olhar e me reconhecer eram os meus 3 filhos, mas eu não tinha ninguém para trás. Da onde eu vim? Então eu costumava dizer que eu me sentia como uma bexiga, um balão de gás que solta da mão e vai, não aterrava nunca. E a família adotiva, depois que eu me divorciei, 20 anos depois, parece que como eu era casado com uma pessoa e tínhamos um poder aquisitivo alto para segui-los, né, nos passeios, em tudo, enfim, depois eu voltei a ser a filhinha adotiva, que não fazia sentido para aquela família que tinha um poder aquisitivo legal, que tinha me trazido muitas referências, mas que não era minha família. E aí, quando eu me separei, anos depois eu tive uma depressão, os médicos até acreditam que essa depressão já vinha da infância, do alcoolismo do meu pai, das atitudes da minha mãe e até mesmo do que eu sentia com relação à família adotiva. E aí, em 2008, foi o momento que a depressão foi identificada. Acho que isso eu não te contei, mas em janeiro de 2009, ou seja, 15 anos atrás, eu cheguei à conclusão que eu não tinha sido vindo a essa vida para ser amada. A minha autoestima foi lá para baixo, ficou inexistente, muitos problemas de divórcio, de filhos, né? Fica com esse, fica com aquele. E aí, simplesmente, eu tentei o suicídio. Eu decidi que eu não queria mais viver e eu, em função da baixa autoestima e de achar que eu não tinha vindo para essa vida para ser amada, eu me joguei de 5 metros de altura, Nossa. fraturei a coluna lombar, eu tenho uma prótese na coluna lombar e fraturei o meu tornozelo esquerdo porque eu caí em pé. Nossa. Diagnóstico de paraplegia, porque havia fragmentos da vértebra na minha coluna. Nossa. E vai voltar a andar devagarzinho e com uma bengalinha e uma rasteirinha. Eu falei, doutor, o meu médico me acompanha até hoje, aliás, 2, psiquiatra e ortopedista, e o ortopedista do Einstein, e ele fala assim, que é meio inacreditável, porque eu falava, eu não nasci assim, eu sou uma ex-bailarina, eu vou voltar a dançar e de salto alto. 9 meses depois eu voltei para a aula de dança, 11 meses eu estava entrando no Natal de salto alto. Legal. Uau. Então eu acredito que o que a gente deseja, o que a gente coloca na cabeça, a gente faz. Só que a depressão, ela é como se nós fôssemos alcoólatras, por exemplo.
né, doutor, ela não zera. Para o alcoólatra, o primeiro copo, quem oferecer, normalmente vem do outro e pode desenvolver de novo a sua crise. Para a pessoa depressiva, até eu comentei outro dia com o meu psiquiatra, e ele falou, essa analogia é perfeita. Para o depressivo, não somos nós que permitimos desencadear, né, esse status, me fugiu a palavra, né? Mas, na realidade, é o outro que não sabe o que nós temos mal resolvido e solta lá uma Fagulhinha. pérolazinha e, de repente, a autoestima foi lá embaixo. E aí foi isso que aconteceu na pandemia. Eu parei de trabalhar e, como todos nós, né, tivemos algumas coisas, e aí a minha depressão voltou, e voltou muito forte. E o pensamento, de novo, de acabar com a vida veio. E esse psiquiatra que já me acompanha há bastante tempo achou que era melhor voltar para a medicação e ter cuidado, porque poderia ter alguma coisa. Mas aí o teste genético poderia... Não, aí eu vi uma matéria de um Isso. jornalista, citamos o nome? Pode. Do Jorge Pontual, falando da depressão dele de mais de 30 anos e que ele havia feito um teste em Nova York e que isso realmente tinha feito a diferença, porque ele não sabia as medicações que eram compatíveis com o organismo dele. Por isso. Aí um grande amigo meu, também amigo do Dr. Ricardo, o André Mancuso, assim, do coração, falou, vai na Genera, porque aqui no Brasil é o top. E aí eu fiz o teste completo da Genera em maio de 2022, mas eu não fiz para procurar, eu já tinha desistido de procurar. Já tinha ido para a delegacia, ver se tinha alguma história de que eu havia sido colocada, tinha sido subtraída. Eu já tinha feito tudo e nada voltava, nada. Porque, desculpa até te interromper, mas no caso de vocês dois, não existe esse rastro, né? Não existe. Porque se você tem uma adoção legalizada, existe um Exato. certo rastro. Sim. Mesmo que você não Sim. tenha o nome da pessoa, você tem um pouco esse Exatamente. histórico, né? Exatamente. E aí o que aconteceu foi que quando eu abri o teste, apareceu lá o SMS, né? Seu teste de DNA está pronto. E eu estava indo para o dentista, eu usava aparelho fixo, e aí, quando abri, eu subi no sofá, eu pulava. E o meu namorado estava lá e eu falava assim, chegou o teste, não sei o quê. Quando eu abri, eu não fui para a ciência, para o que fala sobre qualquer problema relacionado à medicação. Eu vi lá, buscar parentes. Quando eu vi busca parentes, né, eu cliquei. Quando eu cliquei, apareceu um sobrinho dizendo as possibilidades e possível sobrinho, a cara do meu filho do meio. E aí, Vocês estão vendo a imagem agora. E aí eu pulava, gente, mas eu pulava naquele sofá e meu namorado falava, sai daí, você vai cair, não sei o quê. E aí, como jornalista, todos nós sabemos, né, a facilidade que a gente tem de procura, mais os dados que a Genera nos disponibiliza, acabei localizando. Tem só uma história que é engraçada, rápida, que o e-mail dele estava com um sobrenome que lembrava estrangeiro. Aí eu falei, ele fala inglês. Fui lá no meu e-mail e mandei um e-mail em inglês para ele, contando a minha história. Só que ele não falava inglês e ele não leu o e-mail. É brasileiro. E a gente ri até hoje sobre isso, né? Mas aí eu procurei nas redes sociais, eu encontrei, ele entrou em contato com a mãe, ele não conhecia a história, a minha irmã conhecia a história, e aí já tinha uma sondagem da Record. Sua irmã é biológica. Da minha irmã biológica. Eu não tinha irmãos, eu era filha única, né? E aí, no fim, já tinha uma TV que já estava querendo fazer uma busca, uma matéria para eu buscar a minha família biológica, me ajudar a encontrar. Mas aí, minha irmã fez o teste de DNA, apareceu que somos meio irmãs. E aí, no fim, aconteceu, antes da gravação da TV... Ela deu a rasteira na Record. Ela tinha marcado a gravação. Aí, na hora que ela viu a resposta, ela falou, eu vou lá agora, eu não vou perder mais vai tempo. esperar, né? Não, Isso gente, aí. minha mãe com 84 anos falando assim, quero conhecer a minha filha, eu ia esperar 2 dias Não, para poder né? gravar com o Jornalista Só Record. foi. bom E faz o aí, furo. temos esse momento do encontro. Roda aí. Primeiro encontro. Que legal. Minha mãe. Super emocionante, né? Esse reencontro. Meu choro rasgava, assim. Quantos anos de busca?
59. Nossa, Nossa. é o fim da... Ai, meu Deus. Calma, vó. Meu pai, ó. Que felicidade, prazer. O marido dela que faleceu 3 meses depois. Nossa. Deu tempo de 56 conhecer. anos casados. É, a emoção, né? É. Isso Tem é como. arrepiado. Não tem É como. verdade, me arrepiei Eu só inteiro aqui quero complementar com uma coisinha Aham. antes de você passar para o João. Todos os dias 20 de maio, que é o dia do meu aniversário, quando eu Ah, tem fiquei essa fala ali. depois que eu fiquei sabendo, né, que eu era filha adotiva, eu abri a janela de onde eu morasse e eu falava, Papai do céu, será que a mulher que me deu a luz, ela se lembra que eu nasci hoje? E aí eu recebi esse resultado no dia 23 de maio de 2022. Eu havia feito 59 anos no dia 20 de maio e eu tinha ido na janela. E aí, quando a minha irmã perguntou para mim, aí já sabendo que éramos irmãs, que dia você faz aniversário? E isso ainda antes de não nos conhecermos pessoalmente. Eu virei para ela e falei, dia 20 de maio. Ela falou, você está brincando, para. Como dia 20 de maio? Eu falei, dia 20 de maio. E fez um silêncio. E aí ela falou, Élide, você nasceu no dia da nossa mãe. Ai, É. que coisa mais Todos os linda. dias, 20 de maio, nós não sabíamos da história. Ela ia para a janela e ela chorava muito. E ela olhava para o céu e nós não sabíamos que, na realidade, já era uma conexão de vocês. Nossa, que gente. lindo. Vocês Lindo, estão né? acabando com a Lindo. gente É, aqui. então, eu até tô chorando, não tô conseguindo segurar a emoção. Mas esse é o momento que você espera há tanto tempo, né, João? muito, muito. Há 8 meses. Eu sei que é muito pouco tempo que eu tô procurando, né? Eu não tive tanta sorte de conseguir encontrar um parente tão próximo pela busca parental do Genera, né? Então, a minha busca por genealogia, ela vai demorar mais, né? Eu sei que vai, né? Antes de falar sobre qualquer outra coisa também, eu queria deixar muito, 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 muito claro para todo mundo aqui que adoção não é um problema. O problema não é adotar alguém, muito pelo contrário. Eu acho a adoção uma das coisas mais lindas e incríveis que pode existir na face da Terra. É prover família a uma criança que não poderia ter. E assim, gente, eu falo isso porque o meu sonho é ter família. Família de verdade, ter pai, mãe. Óbvio que eu sempre quis e sempre vou ter, mas mesmo quando eu tinha meus pais adotivos, eu nunca tive isso. Eu nunca tive pessoas que cumpriram o papel de pai e mãe para mim. Entende? Então, assim, adoção não é um problema. Meu Deus, que coisa incrível poder prover isso a alguém. Eu acho que deve ser o amor mais incrível que alguém pode receber na vida. E poder fazer isso para uma criança deve ser a coisa mais incrível que existe na face da Terra. Agora, a adoção da maneira como foi feita comigo, como feito com a Ellie ali, cara, esse é o problema, né? Por debaixo dos panos, com mentiras, sabe? É isso que não deve... O problema não é a adoção, o problema é a mentira, o problema são os abusos, o problema é tudo isso daí. Então, porque é muito comum que quando a gente começa a falar sobre esse assunto, as pessoas comentem embaixo assim do tipo, tão mal agradecido, né? E desde quando que a adoção é ruim? E não é o caso, não é esse o problema, né? E pode ter certeza que se eu tivesse sido amado, bem-quisto durante toda a minha vida, se isso sempre fosse esclarecido, se eu soubesse desde sempre que eu era adotivo, provavelmente eu nem gostaria de conhecer meus pais adotivos, os meus pais biológicos agora. Talvez eu nem quisesse, entende? E também eu não espero agora. Eu espero, assim, se eu puder ter exatamente o que a Ellie teve, eu vou ficar muito feliz. Seria um sonho realizado, assim. Saber que alguém me queria, que alguém queria me conhecer, que alguém queria estar comigo, isso é uma coisa que eu vou sonhar pro resto da minha vida. Mas eu também é uma coisa que eu tento, assim, eu sou realista o suficiente para acreditar que talvez não seja isso que aconteça comigo, né? Pode ser que os meus pais realmente não quisessem estar comigo. Talvez meu pai biológico nem saiba que eu exista, nem saiba que eu tenha nascido. Talvez existe a maior probabilidade é que eu tenha sido doado ou vendido pela minha mãe biológica, entende? Então, eu não espero que eu vou encontrar pai e mãe agora, né? Mas essa Se busca... eu visse minha mãe andando na rua agora, provavelmente eu reconheceria ela. Mas, João, essa né? busca também é Então, muito assim, dolorosa, né? Que o você que eu tem... quero Desculpa. Tô falando que essa busca também é muito dolorosa, né? Porque as pessoas não entendem que isso deveria uma... Totalmente, porque as pessoas também não entendem que isso é colocar o dedo numa ferida, né? Que definitivamente não está cicatrizada, que há 8 meses atrás se abriu ainda mais. Uhum. Se abriu muito mais do que ela era já aberta, né? Não, e Então, você assim, tem um é caso, óbvio né, que eu que sonho teve que eu uma vou quase fazer. certeza e que daí você fez um post também sobre isso, de uma família que tinha muitas coincidências aí com sua história, mas que não era. Exatamente.
Então, é que, infelizmente, durante essa minha investigação, que foi muito profunda sobre como aconteciam as adoções na cidade de Guarapuava, que é a cidade onde hoje eu sei que eu nasci. Na época que eu postei os primeiros vídeos, eu não sabia onde eu tinha nascido, né? Eu ainda não sei a data do meu aniversário ao certo. Eu sei que é entre o dia 17 e o dia 21 de janeiro de 96. Mas ao certo eu ainda não sei, né? Mas quando eu estava estudando e fazendo essa pesquisa toda bem a fundo, eu descobri o quanto era banal e o quanto era gigantesco a quantidade e basicamente um esquema de adoção ilegal que acontecia lá em Guarapuava, né? No sul do país isso já era muito comum, mas na minha cidade em específico a impressão é quase como se fosse um polo de adoção e exportação de crianças. É uma coisa absurda. A gente teve vários casos, não só os meus casos, os casos relacionados ao meu, mas casos, por exemplo, da freira da minha cidade que vendia crianças, né? Que inclusive foi concomitante com com os casos que são relacionados à minha história, né? Eu descobri assim que isso acontecia basicamente em todos os hospitais da cidade, né? As crianças elas eram dadas e providenciavam algum tipo de uma família para essa criança já dentro do hospital. Essas crianças nem chegavam a ir para algum abrigo, não tinha nenhum tipo de trâmite legal para que isso acontecesse, e isso era generalizado. Então a gente está falando de hospitais, cartórios, juízes, políticos da cidade, assistentes sociais, assim, muitas pessoas envolvidas nisso que eles faziam com as crianças, E Aham. né? até E médicos. quando eu Exato. encontrei essa família que tu comentou, existiam muitas coincidências. Essa família, eu consegui descobrir essa família porque eu comecei a fazer uma análise de certidões de óbito de crianças que faleceram na mesma época que eu tinha nascido. Porque existiram alguns relatos de crianças que foram feitas certidões de óbitos falsa para poder subtrair essa criança e dar essa criança para outra família. Então, eles falavam para as famílias biológicas que a criança tinha morrido e entregavam a criança para outras famílias. E isso era muito comum, principalmente quando as crianças tinham características físicas como as minhas. Quando as crianças eram brancas, quando os pais biológicos eram loiros, tinham olhos claros, né? Então, isso era muito comum no sul do Brasil, justamente por causa desse fenótipo de crianças que nascem aqui, né? Mas lá na minha cidade era ainda mais bizarro. Quando eu estava procurando pelas certidões de óbito, eu encontrei uma em específico que tinha me chamado muita atenção, porque essa criança tinha falecido exatamente no dia 22 de janeiro de 96, que justamente foi o dia em que eu cheguei na casa dos meus pais adotivos, que eu consegui descobrir através de um álbum de fotos que tem muito detalhado datas, então isso me ajudou muito. Então, essa criança faleceu exatamente no dia que eu cheguei na casa dos meus pais adotivos. Quando a gente foi conversar com essa família, elas falaram que a morte da criança foi em circunstâncias estranhas, porque a criança, em teoria, teria sido uma gestação normal, a criança nasceu bem, ela conheceu a criança logo depois de nascer, tiraram a criança de perto dela, 2 dias depois voltaram falando que a criança tinha morrido. E isso tudo começou a chamar muita atenção. E o mais surreal dessa história foi porque, mais ou menos um mês depois que o filho dessa família tinha falecido, a própria obstetra do hospital ligou para a família falando: tem uma criança sobrando aqui no hospital, querem para vocês? Querem para vocês? Que louco. Surreal. Meu Deus. O próprio obstetra, o médico, ligou para a família falando: quer uma criança? Para uma família que nunca entrou numa fila de adoção. O processo de adoção legal na década de 90 já existia, né? Talvez não com os mesmos trâmites que hoje, mas já existia. A família quis essa criança, eles pegaram essa criança, só que no caso deles, eles fizeram de uma maneira um pouco menos pior, pelo menos, porque, aliás, nem um pouco pior, porque essa criança foi muito amada, era uma família incrível, assim, sabe? Mas eles contrataram advogado, eles chegaram a entrar em contato com o juiz concedeu uma guarda para eles, e essa família em específico recebeu uma visita de uma assistente social, que, pasmem, era minha mãe adotiva. Uou. Então, assim, muitas coincidências. Então, Que rolo. assim, Não, e você quando eu falou uma olhei coisa isso nesse tudo, vídeo eu que me falei, pegou muito, assim. Você falou uma coisa nesse vídeo que me não, eu pegou falei muito, assim, assim, a segunda mãe que eu perco. Não é fácil perder uma mãe, é a segunda mãe que eu perco. Eu falei, putz, essa é a terceira mãe que eu terceira? perco. Porque, assim, o que aconteceu foi o seguinte: quando a gente conversou, obviamente expectativas foram geradas e não tinha como evitar, né? E quando eu conversei com eles, eles queriam que eu fosse filho deles, sabe? Eles ficaram muito aflitos.
E essa mulher, ela falou assim pra mim, ela falou assim, cara, eu preciso fazer esse teste de DNA agora, porque eu não vou conseguir viver sabendo que existe essa possibilidade, né? Eu fiquei com muito medo até quando eu fui falar com eles, porque assim, eu sabia que existia a possibilidade de eu não ser filho deles, né? Eu pensei, imagina se eu fizer eles reviverem o óbito do filho deles de novo, entende? Foi até uma amiga minha que falou com eles sem eu saber, pra vocês terem uma ideia. Mas aí decidimos que a gente ia fazer, quando a gente se encontrou foi um chororô. Ela foi muito legal, assim, conhecer essa família, assim, mesmo não sendo minha família biológica, eu conheci pessoas incríveis, assim, pessoas muito, muito legais, sabe? Fizemos o teste e, infelizmente, veio negativo. Eu não era o filho dessa família, né? E quando eu postei lá no TikTok, a sensação foi muito triste, porque a maior parte das pessoas tem a oportunidade de perder uma mãe só. Eu perdi 3 já. Eu perdi uma mãe biológica, que provavelmente me entregou. Eu perdi uma mãe adotiva que nunca quis ser minha mãe. E eu perdi uma mãe que queria ser a minha mãe, mas não podia ser. Então, foi muito difícil. Esse processo é muito doloroso, assim. Mas eu também não é uma coisa que vai me fazer desistir, porque eu sei que a verdade é libertadora, né? E cada vez que eu descubro uma coisa nova sobre minha vida, me gera uma felicidade que eu não consigo explicar pra vocês. Eu me sinto um pouco justiçado toda vez que eu descubro algo, sabe? Mas dizer que é fácil passar por esse processo não é. Eu quero fazer um parecer, fazer uma colocação para o João. João, eu estou com 61 anos, eu passei 59 procurando a minha mãe biológica. E através da Genera 2 eu consegui encontrá-la. Mas assim, não acredite em muito no que o teu coração fale. Por exemplo, essa fala que você disse no que diz respeito a minha mãe me deu para adoção. Isso não é uma verdade. Por enquanto, não é uma verdade total. Porque a minha mãe não me deu para adoção. A gente não sabe quais são o momento que a sua mãe passava e o que aconteceu. Daqui a pouco eu vou contar o que aconteceu com a minha. E aí você vai ver que não pode ser uma verdade absoluta. Cada história tem uma história. Eu passei 59 anos achando, né, ou menos, dos 15 até os 59, achando que a minha mãe não prestava, que a minha mãe podia ser uma usuária de droga, podia ser uma mulher vadia, e eu descobri totalmente o contrário, principalmente que ela orava por mim todo dia do nosso aniversário, no mínimo, e me abençoava à distância. Então, eu só queria sugerir isso, tira isso do seu coração e das possibilidades. Pode até ser que Com seja, certeza. mas deixa para ser o último, porque para mim, tudo que foi colocado por achismos caiu por terra quando eu encontrei a minha mãe. Muito bom. E a história é ótima e nós vamos contar ela aqui hoje ainda. Mas diz aí, Laura. Não, eu queria fazer um contraponto que a gente estava conversando antes da gente entrar sobre todo mundo deveria fazer um teste genético ou não, a questão de doença. E aí a gente estava comentando que na Islândia agora todas as crianças já fazem testes genéticos, principalmente por uma questão de saúde. Mas aí me veio, o Durso pode entrar com a parte legal, que eu não tenho a mínima ideia de como resolver essa parte, mas talvez se todos nós tivéssemos o teste genético desde sempre, eles não estariam passando por isso. Nem que fosse por uma questão jurídica ali, de ter um juiz que decidisse que pode abrir essa linha genética ou não, mas teria esse rastro de alguma forma, não? Não, com certeza. Acho que, na verdade, não só lá, mas tem alguns outros países que estão implementando. A própria China está implementando uma política de fazer teste em todas as crianças que nascem. Claro, acho que vale uma discussão até em função de privacidade de dados e direito individual dos dados, e como o teste genético, na verdade, ele transborda um pouco o próprio direito individual, né? Porque o DNA ele é similar aos parentes, então o fato de você fazer o teste, de certo modo, também pode impactar as pessoas, os parentes, principalmente os mais próximos. Mas, na minha visão, eu acho que cabe... Eu acredito que cada indivíduo que tenha vontade, queira fazer, deveria fazer, né? Seja para encontrar mais sobre sua origem, seja para conhecer mais seus riscos genéticos para doenças, né? E acho que tem muito, hoje a ciência tem muito o que contribuir
para um diagnóstico mais precoce, para um tratamento mais eficaz, né? Para realmente uma medicina mais personalizada. Não, e esse banco de dados ele é crescente e assim, Crescente. Eu ia falar exponencial, isso do João, né? Que o João Exato, falou, não achei porque- ninguém no Genera. Pode ser que Calma. daqui a um mês Pode ser alguém que amanhã, faça. pode ser que amanhã alguém faça e ache. Não, é assim, de repente um tratamento para um câncer que foi feito um teste X, a pessoa às vezes não tem condições de fazer, de repente é uma família simples, a do João, mas de repente chegou no SUS, vai fazer um tratamento qualquer, necessita de uma informação Mas- genética, cai no banco de dados. Mas assim, são centenas de pessoas que fazem o teste da Genera por dia. Uhum. Então, realmente, assim, e não precisa ser necessariamente, né, a sua mãe, o seu pai, um irmão, Uhum. no caso, um Foi sobrinho. um sobrinho. Pode ser um primo de segundo, terceiro grau, e a partir dali você consegue encontrar. A gente já teve vários casos de, a partir de primos de segundo, terceiro grau, acabaram encontrando a família. Sobre o questionamento da Laura é muito simples. Eu entendo que foi questão técnica. O primeiro teste de DNA foi na Inglaterra em 1985. É muito recente. Sendo que no Brasil nós já tínhamos um banco de dados de coleta de biometria digital que todo mundo era obrigado a fazer. Todo mundo tirava RG, dava sua digital e tudo bem. Então é possível a gente implementar uma coleta genética para todo mundo que nasce sem muitos problemas, desde que a segurança sobre proteção de dados esteja preservada, que também seria um desafio, mas é possível. Eu lembro até uma passagem, uma vez estava fazendo um treinamento nos Estados Unidos e um advogado, um colega, quis se mostrar pro americano e virou e falou assim, não, no Brasil nós temos a digital de todo mundo que tira um documento, tal, tirou a RG, mostrou para ele, falou, nossa, aqui nós não temos, tal, aqui nós temos só o DNA. Então, nos Estados Unidos, por isso que inclusive tem aquela história de você encontrar nas investigações criminais, e olha que interessante, o DNA serve para essas histórias maravilhosas e resultados super bacanas, mas também serve para investigação criminal. E lá nos Estados Unidos, o cara tem um fio de cabelo e resolve a investigação. Aqui não, porque a gente não tem a questão genética. Então, talvez seja ótimo em todos os sentidos, desde que preservado a intimidade, a privacidade. Então, eu acho que o futuro realmente é o poder público ter essas informações. Talvez não seja muito bom para a atividade deles, que eles não têm um grande concorrente. Ou não, porque o poder público não vai fazer um match. Só vai ter o banco de dados que talvez vocês consigam até fazer uma parceria de transferência de dados para um fim específico, etc. Seja ótimo para vocês. Mas que eu penso que no futuro nós tenhamos essa informação, e isso seria ótimo para o João também, que ele poderia achar essas respostas num banco de dados que só vai crescer, porque vai ser normal esse tipo de tratamento. Acho que vale comentar assim, o tamanho da dimensão do nosso banco de dados, né? Hoje tem aproximadamente 350 mil pessoas, que é 0,12, 0,13% da população brasileira. É o maior banco de dados genômicos da América Latina. É muito grande, mas é só 0,12% da população brasileira. Se não me engano, a Polícia Federal tem um banco de dados genéticos e agora a Polícia Federal, em conjunto com o Ministério da Justiça, se não me engano, eles estão ajudando pessoas que foram adotadas ilegalmente também. Eu cheguei a conversar com uma pessoa que trabalha no Ministério sobre isso, né? Aí eles eu fiquei até de mandar alguns documentos, algumas coisas para eles também me ajudarem nessa parte. Mas a Polícia Federal eu sei que tem um banco de dados genéticos, mas é pequeno, né? Se não me engano, talvez eu acho que pessoas que são presas têm esse DNA coletado. Tem alguma coisa assim, eu confesso que não sei exatamente como pormenores, mas alguma coisa existe já. Tem tratamento pela polícia, mas é vergonhoso, porque pela questão constitucional de não se fazer prova contra si, a pessoa não é obrigada a dar o fator genético. Então ele não é obrigado a doar o sangue, né? Ele não é obrigado a fornecer o sangue. Então, deve ser bem menor do que o de vocês, com certeza. E o banco da polícia, João, também, ele vai por uma outra tecnologia, que é a tecnologia de análise de STR, de fragmento. Não vou entrar no detalhe técnico, mas ela permite, com muita precisão, encontrar a própria pessoa e filho, pai, mas para irmão ela já é ruim. E para primos, então, ela não funciona. Então, ela é diferente da nossa, Entendi. que é por um SNP array, que até é muito maior, né? Uma analisa 16, 21 marcadores, a gente vai analisar 600 mil. Até pelo objetivo da polícia, né? É outro. Eu acho que quando começaram a fazer esse banco de dados da polícia, o objetivo nunca foi triangulação Com de certeza. parentesco. É. Era muito mais para investigação. Agora, só voltando no ponto que a Ellie deu o conselho ali pro João, né, de, putz, tira essa coisa do seu coração e tal. Você descobriu a história de sua mãe, que no final é uma história muito sofrida, né, e que, putz, também é uma história emocionante, assim. Pois é, olha, presta atenção nessa história, João. Encontrei a minha mãe, fui pro tal churrasco, descobri que tenho 4 irmãos, 2 homens, 2 mulheres, inclusive a mais nova tem 5 meses
de diferença do meu filho mais velho. O meu filho mais velho tem 42 e ela fez 42 5 meses antes dele. E uma família, assim, tudo que eu não tinha para chamar de minha, sobrinhos, gente me chamando de tia, eu nunca tinha sido chamada de tia. Então, assim, aquela alegria. E uma coisa muito legal, João, eu cresci no meio de família que eu tive que fazer curso de etiqueta. Você tem que ser boa para tudo, né? Onde põe o talher, onde põe isso, como senta, como cruza a perna. Eu descobri que nessas famílias que eu fiz parte, não tinha o amor que tem na minha família biológica. E onde eles estão, sua família biológica? Zona Leste. Ah, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. E o meu sobrinho de Diadema e eu de Santo André. Então, tudo muito Tão próximo. perto, tão longe, né? Isso, mas, então, assim, o grande patrimônio da minha família biológica é o amor, que é o que a gente sentiu enquanto pequeno, né? E o que Esse amor aconteceu? não chegava. E a resposta de ouro, a gente quer Pelo amor de saber. Deus. Gente, $1 milhão o de Durso, reais. hoje ele tá se comportando de uma maneira completamente diferente. Você vê, tá calado. Tô eu e o Eu tô Durso ouvindo. Ele tá calado. Ele Eu tá tô ouvindo. emocionado. Normalmente a gente briga o Igor. programa inteiro. Olha, hoje não teve Hoje, brecha pra agora eu briga. perguntei, agora eu questionei. O que aconteceu? Aí eu fui entender a minha história, né? Porque a minha grande pergunta para o universo era de onde eu vim. E aí o que eu descobri? Que o meu avô era uma pessoa, meu avô materno, porque da família paterna eu não tenho nenhuma informação. O meu avô era uma pessoa gananciosa, a minha avó materna era uma índia, também de ambos os lados índias, só que da biológica. E aí o meu avô, ele queria terras, só que ele não tinha recursos para comprar terras. Então o que ele fez? Ele vendeu a minha mãe para o meu pai biológico em troca de terras lá em Pernambuco. E aí o meu pai era em torno de 30 anos mais velho que a minha mãe na faixa dos 18, 20, e o meu pai na faixa já dos 50. Era uma pessoa, ele era loiro, do olho claro, como você, assim, pelo que descrevem, descendente de europeus, italianos, mas uma pessoa extremamente rude. E ele, não só sexualmente, mas ele tinha uma violência bastante grande em relação a ela. Como ele a comprou, eu acho que era meio propriedade dela. Dele, né? Desculpa. Ela engravida de uma menina, a Eunice, de 3 anos mais velha que eu, e ela não podia brincar com a Eunice, porque ele iria bater nela o tempo todo. Ou o assédio era sexual, ou era físico, né? No que diz respeito à violência. E aí, a minha mãe resolve fugir, quando ela descobre que estava grávida de mim, para poupar a minha gravidez. Porque se ela continuasse sendo assediada sexualmente por ele, ela iria me perder. Isso nós estamos falando de 1963, final de 62, numa usina que ainda existe, Pumati, que eu estive lá o ano passado com a minha mãe, a levei de volta. E foi muito emocionante. Eu fui buscar as minhas raízes e com camiseta todo mundo para procurar a minha irmã. Eunice, cadê você? Em Garanhuns, só para te ver, porque a minha mãe nasceu. E aí a gente teve muitas histórias. Bom, Caramba, isso aí o detalhe, né? Porque ela já tinha tentado fugir antes com a sua irmã. Isso. O seu pai pegou ela Pegou, voltou. bateu e falou que não ia fugir. E daí aí ela teve fugiu uma uma segunda brecha, vez com você sozinha, aí grávida, teve que né? deixar a sua irmã. Ela fugiu e foi para casa dos meus avós maternos. Quando chegou lá, o meu avô falou: é uma vergonha você estar aqui embuchada e sem marido. Você vai embora para Santo André, em São Paulo, porque eu não vou ficar com você aqui. Ela já estava de 6 meses, o dinheirinho que ele deu para ela era muito pouco, e aí ela veio de Pau de Arara, grávida de mim, de 6 para 7 meses, por 10 dias. Então, assim, eu estudei um pouco, eu também pesquiso bastante. O que é o reflexo da gravidez, né, num ser. E lógico que cheguei a esse mundo cheia de medos, né, de limitações. Chegou em Santo André, ela foi para a casa da irmã, que era casada, moravam perto do hospital municipal. Mas eu sempre soube que eu tinha nascido, que minha mãe falava, num hospital particular, Santa Maria Goretti, que coincidentemente era do meu pediatra. E aí o que aconteceu?
ela foi para casa dessa irmã, a minha mãe biológica, e pelo que me contaram, essa tia não tinha filhos. E aí não aceitou a gravidez da minha mãe. E ela foi no Hospital Municipal de Santo André e falou para a assistente social. Quando essa minha irmã chegar aqui no hospital para ter o filho dela, ela não vai nem ver o filho, porque já pode dar para adoção, porque ela veio de Pernambuco e ela não tem condições para criar. A minha mãe me viu, a minha fisionomia de nascimento, em 2022, quando eu dei um scrapbook com as minhas fotos de bebê. Meu Deus. E aí, o detalhe que para você, eu gostaria até que você falasse um pouco da parte legal da coisa. A minha mãe me tirou com a minha mãe adotiva, ela era muito amiga da assistente social do Hospital Municipal, me tirou em trapos lá, totalmente disfarçado, levou para esse hospital particular do médico que foi o meu pediatra o tempo todo. Eu cheguei a questionar se eu era filha dele, e aí registrou nesse hospital. Conclusão, todas as buscas que eu fiz em hospital municipal, em Nada Santo ali. André, nada. Não tinha registro. Então, o que me disseram amigos que são advogados, que esse é um crime que não prescreve e que se ela estivesse viva, eu poderia abrir um processo contra ela quando eu descobri essa história. E a minha mãe biológica, né, a Angelina, voltou para Santo André, no hospital municipal, mas não tem nenhum registro do meu nascimento lá. Então, agora, coincidentemente, em Santo André, eu sou conselheira da saúde, lá até 2026, e mais coincidentemente, que não existe coincidência, no Hospital Municipal onde eu nasci. Então, está sendo feita uma pesquisa para ver o que tem de registro da passagem da minha mãe lá, porque ela está com Alzheimer hoje, 86 anos, eu comemorei 61 e ela 86 no dia 20 de maio. E o Alzheimer já está mais galopante, então não tem como ter informações, mas a minha mãe, João, nunca quis me dar. Ela voltou para me procurar e fizeram de uma forma, como você falou, né, da ilegalidade na adoção, de uma forma que jamais eu fosse encontrada. Por isso que eu queria que você conhecesse esse meu lado e colocasse no seu coração com muito amor, assim, a minha mãe pode ter me querido, houve alguma coisa que não foi possível ela estar comigo, como no meu caso. Sim. É isso. Eu não julgo, assim, sabe, pessoal? De verdade, assim, foi o que tu falou. Eu também não sei quais são as condições que isso aconteceu. Assim, basicamente tudo é possível. Assim, eu não sei se, por exemplo, se eu fui fruto de um estupro. Eu não sei, sabe, assim, o que eu sei é que, com certeza, a minha família biológica, pelas coisas que eu descobri até agora, era uma família muito humilde, né? Financeiramente falando. Então, isso também justificaria, assim. Eu consigo entender o que passa na cabeça de uma mãe que fala, cara, eu quero que meu filho tenha uma condição de vida melhor. Eu consigo entender isso. Eu realmente consigo entender isso, né? É óbvio que a perda vai doer, né? Assim, eu acho que é difícil a gente que não doa agora, né? Mas, assim, eu consigo não julgar. Eu não tenho nenhum tipo de mágoa contra ela, sendo bem sério, assim. Eu não tenho mágoa, pra ser bem sincero, eu não tenho mágoa nem com as pessoas que facilitaram a minha adoção ilegal, as quais eu sei quem são, inclusive. Eu realmente não tenho, porque cara, eu prefiro acreditar que essas pessoas achavam que estavam fazendo a coisa certa. Que essas pessoas achavam que estavam fazendo uma coisa boa para aquela criança, né? Ninguém sabia que iam me colocar na mão de duas pessoas que iam me tratar tão mal. Ninguém sabia disso, né? Eles não sabiam disso, a família biológica não sabia disso, as pessoas que facilitaram a adoção não sabiam disso. Provavelmente as pessoas acreditavam que estavam fazendo o melhor. Né? João, se você me Então, permite, eu Igor, realmente consigo não julgar. eu só Mas, queria assim, fazer é óbvio que isso dói, né? Eu só queria fazer mais uma colocação que eu acho que vai ser importante para você, porque eu não posso dizer que eu não fui amada, mas era um amor distorcido. Não era um amor que eu via minhas tias tendo pelas minhas primas, ou até mesmo a minha mãe pelas minhas primas. E uma das frases que a minha mãe usava e que pesava muito para mim era: eu preciso cuidar de tal parente porque ele é sangue do meu sangue. Então, era uma coisa que me dilacerava, mas culturalmente ela era muito limitada. Mas uma coisa assim que eu acho que você precisa se preparar, porque eu acho que as nossas histórias têm muitos pontos em comum, mas tem um que eu acho que talvez
quando a gente encontra família que a gente consegue ter noção, é que na família adotiva eu era a ovelhinha negra, a moreninha, a que cala a boca, modo de dizer, né, subliminar a mensagem, porque você tem que agradecer o tempo todo porque você foi adotada. Então tenha gratidão por todos os parentes, seja lá o que você está sentindo, engole, porque você foi adotada. Agradeça a Deus, você não está na rua. Então eu era aquela lá ovelhinha negra. Hoje eu sou o quê? A princesinha que mora no castelo, porque a minha família é extremamente simples. Ninguém teve a oportunidade que eu tive de estudo, formação, viagens, né? Ir para convívio com pessoas que agregassem, que edificassem a minha caminhada, morando sempre com muito conforto, tendo condições financeiras para o ir e vir, nunca precisei trabalhar com transporte, enfim, coisas que lá na Zona Leste os meus irmãos passaram e passam até hoje. Então é muito difícil isso, João. Tanto é que eu estou na terapia, cuidando, não tem jeito, cuidando da depressão, porque balancear o que Quem não você tá, é devia tá, menos. só pra deixar claro. Balancear o que você era menos com o que agora você é mais, e você não pode ser mais, porque você pode estar colocando as pessoas de uma forma exposta. Então, como eu me visto, com quem eu convivo, onde eu vou, para onde eu viajo, tudo incomoda quem não teve essa oportunidade. Então, se come de colher, e eu estou acostumada de garfo e faca, se eu tenho lugar para sentar, se eu tenho lugar para uma televisão que tem uma imagem perfeita ou não. Então, hoje eu tenho condições de proporcionar para minha mãe, em primeiro lugar, um conforto melhor. Mudei de apartamento, levei algumas coisas que lá não tinha. E, assim, sempre que possível, nós estamos juntos em oportunidades que eles não têm. Mas tem muitas coisas, de uma simples aguinha que vem na cafeteria que todos nós frequentamos. Para que serve essa água? Assim, é básico do que para nós é uma coisa tão comum. Então você precisa se preparar, João, porque pode vir uma família que realmente vai ter o mesmo padrão que você teve durante a vida, ou não. E aí vai ser as nossas emoções, né, equilibradas, que vão fazer com que isso realmente aconteça. É muita terapia para dar conta, hein? Nossa. Pessoal, a gente está estouradíssimo de tempo. Só tem mais um ponto que eu queria trazer aqui, que eu achei bem curioso quando você me contou, que é do fascínio, ou não, da sua mãe adotiva pela história como é que ele chamava? Ai, Carlinhos. Carlinhos. Eu nasci em... Que aí, João, talvez isso seja algo que você talvez tenha percebido aí de alguma maneira também, quer ver? Uma coisa que eu percebi, João, e já era de bastante tempo, antes de me casar aos 18 anos. A minha mãe adotiva nunca gostou do telejornalismo. Não gostava de revistas que trouxessem cultura. Meu pai era muito culto, minha mãe não. Então, por exemplo, sentar na sala, assistir um Fantástico, né, uma revista eletrônica, assistir um jornal, um telejornal, Jornal Nacional, que está no ar há tanto tempo, para ela não chamava atenção. Porém, quando aparecia Onde está Carlinhos, que foi um menino que foi sequestrado ou sumiu em 1973, quando eu tinha 10 anos. Era um menino loirinho, do olho claro, não sei se você já viu essa história, mas todo mundo que pesquisar no Google vai achar, Onde está Carlinhos? E era um menino lindo, e a minha mãe corria para o jornal, para o Fantástico, qualquer coisa que aparecia, estava lá. E aí, quando chegou um momento, a minha mãe foi morar comigo, né, durante um período, e aí, uma vez eu fui procurar alguma coisa no armário dela e achei uma pasta catálogo. Nós assinávamos um jornal lá da região, e aí o que tinha lá? Folhas e folhas com Onde está Carlinhos? E aquilo me chamou a atenção. Por quê? Onde está Carlinhos? E aí, quando foi 6 meses, como eu comentei, 6 meses depois que minha mãe faleceu, essa tia veio falar que eu era uma filha que provavelmente teria sido... Ela tinha certeza, essa tia, né?
roubada no momento do meu nascimento, porque minha mãe estava, eu vou chamar de travestida, ela estava com peruca, lenço na cabeça, óculos, casaco, num momento que talvez não era tão frio naquela época, e chegou comigo embrulhada em trapos em casa. Então ela tinha certeza que eu tinha sido roubada. Na realidade, não houve um roubo, quer dizer, até houve um roubo, mas o que mais caracteriza, o doutor poderia falar, seria não me registrar num hospital e me levar para o outro sem ter a conscientização. Então, houve duas possibilidades, e existe a possibilidade ainda, que isso eu não tenho como provar, de eu ter sido vendida. Olha. Só sobre essas questões, Igor, a gente fala muito de inovação e tecnologia. E eu vendo a história também do Ricardo, eu acho que a inovação e a tecnologia vêm para ajudar demais nesse setor. Eu tive um filho recente, meu filho está com 7 meses, e você percebe às vezes uma burocracia muito grande no hospital, e isso está em praticamente todos os hospitais, a ponto de colocarem uma pulseira na mãe e uma pulseira no filho, e se essa pulseira se distanciar, as portas do hospital são lacradas. Isso já funciona assim, isso está acontecendo aqui no Brasil. Então, essa ilegalidade, esse descontrole, você nasceu em 1963? 63. 63. A falta de tecnologia à época permitia esses abusos, né? Essa ilegalidade, esses crimes. Ainda existe, mas está cada vez mais difícil. Hoje nós temos câmera, a gente tem controle, a gente tem tecnologia. Então, falar de inovação, a gente pode tratar com a sua empresa, que é legal, o que já aconteceu, né? Fechar essas histórias de maneira muito bacana e emocionante. Mas também vem inovação e tecnologia para não permitir que isso aconteça daqui para frente. É legal também. Até as redes sociais, né, Durso? E as Se a gente for parar para pensar, hoje a gente tem acesso à vida inteira da pessoa, né? Em 63, você mudava de cidade e acabou. Pronto. Diz aí, João. Eu tenho uma história parecida com essa, na verdade, que é uma versão atualizada para os anos 2000. Mas quando eu era criança, eu gostava de muito assistir novela, né? E a minha mãe adotiva adorava assistir novela também. Então, era uma coisa que tava lá na sala passando, eu tava do lado assistindo. E daí começou a passar a Senhora do Destino. E eu nunca vou me esquecer de Senhora do Destino. Porque foi inspirado no caso Pedrinho, né? Daquele menino de Goiânia, que também foi roubado. E eu nunca vou me esquecer da minha mãe adotiva defendendo com garras, unhas, dentes, o que fosse preciso a Nazaré. Ela falava assim, isso é um absurdo. Ela falava, isso é um absurdo, a mãe é a Nazaré. Ela que é a mãe, não a outra. Quem cuidou a vida inteira é a mãe e a Nazaré. Ela falava assim, e ela ficava brava falando isso. E eu discuti com ela já naquela época eu nem sonhava, né? Nada desse caos todo. E eu falava pra eles, tu é louca, capaz que vai ser a Nazaré a mãe, a mulher roubou a criança. Não é a Nazaré a mãe é a outra. E a gente brigava por causa disso. Que doido. Isso é muito doido, Olha né? só, olha só. Bem doido. doido. São sinais, né? E a tecnologia também vai ajudar muito nessa rede, né? O que eu fiquei também mais assustada com a história de vocês, a possível história de João e a sua, que é um pouco mais explicada, é que na nossa cabeça é meio que uma pessoa entra no hospital, rouba, enfim. Mas não, tem toda uma rede profissional ali por trás. No meu caso, até um pediatra, Até né? um Vários pediatra. facilitadores. Então, Levou talvez pro a próprio tecnologia também vai ajudar nisso, né? Talvez o sistema hoje de um hospital não permita que alguém vá no Excel e simplesmente apague o registro de uma pessoa e coloque Que uma criança em suma, outro. por exemplo. Tem que ter o leito, tem que ter. Hoje mesmo, pode ser. A gente está falando de hospital estadual também, municipal, eles têm controle. Tá sobrando uma criança, né? É, Tá é um sobrando. filho específico, É uma sim. frase muito forte. E assim, você No meu tem caso um em filho recente específico, eu também. acredito que existe um registro meu no hospital, mas com o nome da minha mãe biológica, né? Exato. Quando eu saí, provavelmente foi após a alta que isso tudo aconteceu. Eles me deram alta, e daí depois de um mês que eu já tinha chegado na casa dos meus pais biológicos, eles foram até o cartório me registrar como se eu tivesse nascido em domicílio, entende? Você falou que você tem muitas fotos que é quando você acredita que você chegou na sua família adotiva. Essas fotos você era muito recém-nascido? Não tanto. Sim, eu tinha coto umbilical ainda. Eu consegui desmentir algumas outras coisas por conhecimento médico daí, né? Eles falaram pra mim que eu nasci prematuro. Eu consegui descartar isso por algumas coisas, por exemplo, eu conseguia ver nas minhas consultas com os pediatras que eu tinha as pregas do pé bem formadas, coisas que não é uma coisa que bebês prematuros têm. A pele era bem formada, coisa que prematuro não é.
eu reparei também que nas 2 primeiras consultas com o pediatra que eu tive, eu ainda tinha o coto umbilical. Então, eu realmente era recém-nascido nessas fotos, entende? Eu consegui bater as datas que estão nas fotos, nas legendas das fotos, com os relatos do que as pessoas que conheceram na época falavam. Então, eu consegui confirmar que aquelas datas eram verdadeiras. Então, eu realmente acredito que eu tenha nascido em janeiro de 96, naquele período mais ou menos de 17 a 21, né? Agora, exatamente o dia eu ainda não sei. E a gente falando assim da tecnologia e dessas questões de bebês roubados, acho que às vezes não é nem o dolo, assim. Na Genera a gente teve vários casos de crianças trocadas. Também acontece. Sim, também Descuido. isso. E a gente teve alguns casos já relatados disso. E você tem bebê recente, né? Eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses. E assim que ela veio para casa, eu fiz a coleta. Não suspeitando de nada, mas para saber a ancestralidade, Eu pra sim, saber pero não. tudo. Vai quem Mas cria. Mas assim, a gente Pessoal, pode fazer Eu também. posso fazer Espera, uma piadinha use o final, porque eu não fiz produto. uma, eu não fiz uma Vai piada, lá. foi muito Vai lá. emocionante, que é a quantidade de gente que não é filho das pessoas que a gente acha, por causa de traição, que esse homem deve saber. A Eu não sei quantidade de de nada. irmão que aparece me ali, que deveria ser comprometa. irmão inteiro. A plataforma sabe, eu não sei de nada, eu não olho o nome de ninguém. Tudo lá. anonimizado. Tudo Mas, ó, anonimizado. só pra gente finalizar, porque, cara, estamos estouradíssimos, mas o que você imagina, assim, no futuro da tecnologia voltada pro DNA? Onde que você acha que a gente vai chegar aí Legal. em 5, 10 anos? Legal, a gente tá, até eu trouxe alguns tem um livro que a gente vai falar aqui também aqui, e assim, o livro, esse é o livro que eu escrevi muito baseado na nossa experiência na Genera e depois de ter feito o teste em mais de 200 mil brasileiros. E eu falo bastante do que eu imagino como futuro, né? Sem dúvida nenhuma, a genética vem ficando cada vez mais acessível. Então, cada vez mais o custo menor e as informações mais acessíveis às pessoas, né? A gente vem entendendo, compreendendo mais o que cada alteração genética significa. Eu vejo no futuro primeiro uma questão muito mais clara de identidade das pessoas, né? Que é algo que foi perdido historicamente. E depois, eu vejo também como a medicina ela vai caminhar para o que a gente chama de uma medicina mais 4P. Ela é preditiva, vai predizer os riscos de desenvolver doenças. Ela é preventiva, você vai poder agir de maneira mais preventiva. Ela é personalizada, então, tanto para o tratamento quanto para você evitar o desenvolvimento de alguma doença. Isso tudo de maneira personalizada, fala-se muito de medicina de precisão. E por último, ela vai ser mais participativa. Então, ao contrário do que a medicina, o cuidado da saúde que era muito baseado no próprio profissional de saúde, no médico, e o paciente ele ficava quase como um objeto estudado, a gente vai inverter e cada pessoa, cada paciente vai ser mais participativo e no centro do seu cuidado. Né? E é esse o caminho que a gente vai vindo. E a genômica é uma primeira onda. Tem várias outras ondas de epigenômica, metabolômica, tem muita coisa ainda que vai revolucionar a saúde hoje. E quem quiser ler, o DNA do brasileiro encontra onde? Nas principais livrarias, na Amazon, online. Felizmente foi um livro que está sendo muito elogiado pela crítica, muito, muito elogiado também pelos leitores, né? Nota 4.7 na Amazon. Eu fico feliz que o pessoal vem gostando bastante. Vamos lá, rapidinho a frase pra gente acabar, porque... Do Vai lá. livro, né? Eu sei, é angustiante pensar que toda essa herança que recebemos e passamos, que ajuda a construir nossos rostos e corpos, que influenciam nossos interesses e aptidões, que ajuda a definir realmente quem somos, seja algo que nós mesmos não conseguimos ler sem a ajuda da tecnologia avançada. Uma sequência de 4 letras, ATCG, letras que sobreviverão a nós e contarão, como bem entenderem, a sua e a nossa história. Isso aí. Bacana. Bom. Obrigado. Bom, Unindo história, tecnologia pra gente encerrar. E pessoas, principalmente. E pessoas. Ó, você falou dos 4 P's aí, é muito legal, porque já deixa para o próximo episódio. O episódio que vem a gente vai falar sobre saúde, de como a saúde tem sido olhada de outra forma também, muito mais para o bem-estar do que para a doença. Total. A gente vai ter o Fernando Vilela, que é o fundador da Lite Saúde, e também o Renato Camargo, que é VP de Marketing da Pague Menos. É isso, pessoal. Quem quiser acompanhar o pessoal, João, melhor caminho para te acompanhar? Pessoal, então, tanto no TikTok com o J Dias N ou no Instagram,
que é uro.cirurjoão. Vou ficar bem feliz se vocês puderem aparecer lá para falar comigo. No meu Instagram profissional, eu posto mais temas sobre urologia. No TikTok, que eu deixo para falar mais sobre essa parte da minha família. Mas se vocês tiverem alguma coisa para falar para mim contribuir, isso pode ser tanto por qualquer uma das duas mídias, né? Antes da gente terminar, eu queria também só falar mais um pouquinho sobre o Genera, porque que nem eu disse antes, eu não tenho parentes muito próximos ali no Genera, né? Mas isso Ainda. O primeiro vídeo que eu postei no TikTok falando sobre o Genera, eu postei falando alguma coisa assim, fiz, mas só tinha parentes muito longes, muito distantes, né? E foi por causa desse vídeo que eu tô cada vez mais próximo de descobrir quem é minha família biológica, porque daí, através desse vídeo, eu conheci 2 pessoas que entendem muito de genealogia, entendiam muito mais que eu, do que eu entendia, e que estão me ajudando a chegar cada vez mais próximo da minha família biológica, mesmo tendo parentes distantes no Genera. Então, assim, não é só porque a gente só tem uma família distante no Genera que a gente não consegue fazer nada com esse dado. Muito pelo contrário. Tem muita coisa para fazer. Pode ser que seja um pouquinho mais difícil, pode ser que dê um pouco mais de trabalho, mas tem o que fazer, né? Então, assim, agradeço de verdade a todas as pessoas, seguidores, pessoas que comentaram e assistem os vídeos do TikTok, porque é por causa dessas pessoas que me ajudaram, e é por isso que eu consegui chegar a descobrir tudo que eu descobri até agora, né? Ainda tem muita coisa para descobrir, então eu agradeço do fundo do meu coração. E quem puder conversar comigo, me seguir, quem quiser saber um pouquinho mais sobre urologia, saúde e medicina sexual, também lá no meu Instagram profissional, eu vou ficar bem feliz de estar contribuindo de alguma forma aí com vocês. Eu gostaria muito de verdade de poder ajudar muitas pessoas ainda que passam por coisas similares à minha, porque quando eu comecei a postar, eu achei que isso não existisse. Eu achei que isso é o tipo de coisa que só existia na Nazaré, na Senhora do Destino. E eu, É o que eu mais metralhado escuto. com centenas e milhares de pessoas contando histórias similares. Então, assim, gente, é um direito nosso saber de onde a gente veio, é um direito nosso saber quem a gente é. Isso faz parte de quem a gente é, né? E se eu puder ajudar de qualquer forma que seja, qualquer pessoa que passe por isso, eu vou estar muito grato e satisfeito, tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade de estar aqui. Eu amei a conversa. Enfim, estou muito feliz. Muito obrigado. Boa. Obrigada. Elid, como te encontrarem? L de Soul e S-O-U-L. S-O-U-L de alma, porque dizem que as coisas que eu faço vêm da alma. E só queria dizer que também estamos agora iniciando o L de Soul, L de underline Soul, porque em novembro a minha história vai virar um livro. Uau. E vou contar sobre a Genera e todos os detalhes que não contei Já aqui. temos título? Temos Já nome? temos título. Por onde o amor pode nos levar? Resiliência e superação. Em novembro vai estar lá falando da Genera. Aliás, minha gratidão por agora fazer parte da minha vida. Muito feliz, muito feliz. Onde te encontro, Ricardo? Acho que em todas as redes eu sou Ricardo de Lázaro, né? D-I e Lázaro com 2 Zs. Adoro receber histórias no meu Instagram. Então, se vocês tiverem alguma história, encontrou parentes ou não, ou descobriu que parente, achava que era parente e não é, escreve para mim, adoro receber essas histórias. Quem quiser também acompanhar a Genera, genera.lab no Instagram e também em todas as redes, a Genera está super presente. Acompanha lá, é muito legal o trabalho que o pessoal faz. E aí eu vou até a Genera, tiro sangue, faz como que é só na prática? A gente está presente na maior parte dos laboratórios hoje, ok. então Lavoisier, Eu vou até meu laboratório e eles mandam a amostra. Alta, Delboni, mas a maior parte dos usuários compram pelo site. Você recebe um kit de coleta que já mostra de saliva. Então não é com sangue. Não. Nem tá de boa, Passa o tá de swab boa. na parte de dentro da boca, daí E você manda? devolve essa amostra e em algumas vamos semanas fazer, o resultado pô. está pronto. Eu Vamos faço fazer concorrente, sangue. agora eu tenho que fazer Vamos fazer Genera. o Tirar sangue, sim, tá tudo claro. bem. Grava, a gente Ô, pessoal, grava. Legal, a gente dá. muito terminar, precisa muito terminar. O pessoal já está esperando para entrar no próximo ali. Valeu, pessoal, tchau, até a próxima. Valeu.